Olá para você, que assim como eu, ama ciências! E hoje a nossa aula será exatamente desta disciplina maravilhosa que traz aí tanto conteúdo super interessante. E nós estamos falando sobre as plantas. Nós já falamos diversos tópicos muito interessantes. As partes das plantas, como elas se formam, a importância da água para as plantas, como elas se alimentam, respiram e agora, para finalizar este capítulo, nós vamos falar como as plantas se reproduzem. Isso mesmo. Então, abra sua apostila na página 28. Nós começamos falando então sobre esta característica dos seres vivos, a capacidade de reprodução. E claro, as plantas, como os seres vivos, também possuem essa capacidade, porém as plantas podem se reproduzir de diversas maneiras diferentes, mas a maioria delas se reproduzem através das suas belas flores. No miolo das flores existe uma parte feminina ou masculina. Algumas flores têm as duas partes. A parte masculina produz grãos de pólen. Para que a reprodução aconteça, os grãos de pólen devem chegar até a parte feminina da flor. Esse processo é conhecido como polinização e pode ocorrer com o auxílio de insetos, sendo morcegos, aves, até mesmo através do vento e da água. As flores são os órgãos responsáveis pela reprodução da maioria das plantas. Em geral, elas têm pétalas coloridas, são perfumadas e produzem o néctar, o que atrai alguns animais. Néctar é um líquido açucarado produzido pelas flores. O néctar é alimento de borboletas, beija-flores, abelhas e outros animais. Ao visitar as flores em busca de alimento, a borboleta carrega os grãos de pólen de uma flor para outra. A abelha, com o corpo coberto de grãos de pólen, também faz este mesmo processo. E então nós temos ali, na página 28, duas imagens que reproduzem tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. E a gente consegue perceber então como é feito este processo. Depois que o grão de pólen chega à parte feminina da flor, ocorre o que nós chamamos de fecundação, que é a união das estruturas reprodutivas masculinas e femininas da flor. Dessa união surge o embrião, que fica protegido dentro da semente. A semente resulta da fecundação. Dentro dela está o embrião, que originará uma nova planta. E então, quando você tiver a oportunidade de encontrar a semente de uma laranja ou de uma outra fruta que você estiver comendo ou degustando, você pode então prestar atenção que existe as sementes e dentro dessas sementes nós encontramos então o que chamam de embrião, que é onde vai originar outra planta. É dali que, se você plantar e regar e tiver todo o cuidado, nós teremos então uma nova planta deste embrião. Como é interessante este mundo das plantas, não é mesmo? Toda aula nós tivemos uma novidade mais interessante que a outra. E agora, as novidades não acabam por aqui, pois a parte feminina da flor se desenvolve e se transforma em fruto. Podemos dizer então que a partir das flores formam-se os frutos e as sementes, as quais darão origem a novas plantas. Após a fecundação, a flor passa por transformações. As pétalas murcham e caem, e a parte feminina da flor se desenvolve, formando o fruto. As sementes ficam protegidas dentro do fruto. Os frutos protegem as sementes e podem ajudar a espalhá-las. Alguns frutos se abrem e lançam as sementes no ar. Outros são comidos por animais, que eliminam as sementes com as fezes, espalhando-as pelos lugares por onde passam.
Esse processo é conhecido como dispersão. E nesta imagem que encontramos na página 29, podemos observar exatamente como ocorre esse processo de transformação de flor para fruto, através destes passos, onde nós temos ali, na primeira imagem, uma flor linda, bela, formosa, cheirosa. Em seguida, esta flor começa a se transformar. Se você prestar atenção, você já percebe ali algumas características do fruto. Na terceira imagem, você pode observar que as folhas já estão um pouco secas e então o fruto já se torna aparente. E claro, na última imagem, nós temos um belo fruto maduro, suculento, para ser então deliciado por animais que na natureza adoram esse tipo de frutinhas e também saem por aí espalhando as suas sementes, como nós acabamos de dizer. Olha que fantástico é a natureza, não é mesmo? Essas transformações são realmente fascinantes. Você sabia que era da flor que se originavam os frutos? Agora você já sabe, porque você prestou bastante atenção na nossa aula de ciências. Mas ainda temos algo mais a fazer. Observar a vida de animais e plantas é uma inspiração para muitos poetas. Leia com bastante atenção o poema O Beija-Flor e depois vamos fazer algumas atividades. O beija-flor bate as asas tão depressa, zumbindo de flor em flor, provando cada sabor assim que o dia começa. Beija-flor jamais descansa, porque nunca enche a pança. E então nós temos a imagem ali desse lindo pássaro chamado beija-flor, que nós sabemos que é um animal muito raro de se encontrar, e se alimentando ali do néctar desta flor, onde nós podemos observar também, linda, bela e formosa, prestes a originar um lindo fruto. E então, na página 30, nós faremos as seguintes atividades. A frase a seguir é um resumo do poema. Leia com bastante atenção e risque as palavras que não estão de acordo com o poema. O poema narra uma cena em que o beija-flor está parado, voando, em busca de alimento, descanso, durante a manhã, tarde. E então nós vamos riscar as palavras que não fazem parte do poema para que então a frase fique da forma correta. O poema narra uma cena em que o beija-flor está voando. Então você vai riscar a palavra parado. Em busca de alimento. Ele não está em busca de descanso, ele está em busca de alimento. Durante a manhã, como diz no poema, este momento se retrata o período da manhã. Em seguida, na atividade da letra B, qual é o alimento que o beija-flor busca nas flores? E então, nós sabemos que ele está ali do nosso saboroso néctar. E por último, então, na letra C, ao se alimentar, o beija-flor também auxilia na reprodução das plantas, levando o pólen de uma flor para outra. Esse processo chama-se... E então você pode retornar lá no nosso material e na página 28 você encontrará o nome correto deste processo quando os animais levam o pólen de uma flor para a outra. E então eu tenho certeza que se prestar bastante atenção você vai encontrar rapidinho. E então nós temos ali ainda na página 30 a cutia. É um roedor que se alimenta de frutos e sementes, como o pinhão. Após se alimentar, este animal tem o hábito de enterrar as sementes que sobram, provavelmente para comer depois. No entanto, muitas das sementes enterradas germinam e dão origem a novas plantas. Sem saber, a cutia planta as árvores que produzem seu alimento. Olha que sensacional isso, pessoal! A cutia realmente é um animalzinho muito esperto. Mesmo sem saber,
ela já está plantando o seu próprio alimento. Vocês conhecem esse alimento que ela está ingerindo na nossa fotografia? Esse é o pinhão. É a semente do pinheiro do Paraná, árvore comum lá no sul do Brasil. Ele serve de alimento para muitos animais da floresta e para as pessoas que costumam comê-lo cozido ou assado. Quando enterra os pinhões, a cutia ajuda a espalhar essas sementes na natureza. Esse processo é chamado de... Então, nós falamos um pouquinho sobre esse processo quando nós comentamos na página 29, quando os animais saem espalhando as sementes. Você se lembra? E então, após fazer novamente a leitura da página 29, você encontrou a resposta correta para esta questão. E você respondeu que este processo é chamado de dispersão. Parabéns! De que outras formas os animais podem contribuir com a reprodução das plantas? Cite um exemplo. Então, nós já falamos da polinização, nós já falamos da dispersão, nós falamos também que esses animais podem sair por aí espalhando as suas sementes através mesmo da forma quando eles se alimentam e saem por aí distribuindo as suas fezes. Isso mesmo, eles fazem as suas fezes, obviamente, através da natureza, às vezes até mesmo voando, e ali naquele momento eles espalham a semente pela natureza. Isso é fantástico, não é mesmo? Muito bacana. Mas claro que nós vamos ainda aprofundar um pouco mais este conteúdo usando então o nosso caderno de atividades, onde você vai abrir lá na página 60. Então, com o seu caderno de atividades em mãos, na página 60, você vai encontrar o tema Conhecendo as Plantas. E nós faremos então as atividades referentes a todo este conteúdo que nós falamos a respeito das plantas. Nós vimos no início dos nossos estudos que as plantas são constituídas de várias partes e cada uma delas tem uma importante função em seu desenvolvimento. Agora, você irá escrever o nome das diferentes partes do pimenteiro indicadas na figura a seguir. E então, você terá ali todo o espaço possível para que você coloque o nome das partes que estão sendo indicadas pelas setas vermelhas. Eu tenho certeza que você já sabe certinho o nome de cada uma dessas partes, mas se você ainda tiver alguma dúvida, você pode pesquisar na sua apostila no material que nós estudamos a respeito deste assunto. Nós falamos que os frutos protegem as sementes, então o limão, o pepino são frutos, pois também contém sementes. Outro fruto também que muitas pessoas acabam confundindo como legume é o tomate. O tomate também é um fruto, fruto do tomateiro. Agora, ligue as partes das plantas às respectivas funções. Qual a função da raiz? A produção de alimento e respiração, a absorção de água e nutrientes, ela é responsável pela reprodução ou ela é responsável pelo transporte de substância entre a raiz e as folhas? Preste bastante atenção e você vai ligar então a função da raiz, a função das folhas, do caule e também das flores. E na página 61, nós vamos retomar um pouquinho a respeito da alimentação das plantas. Como nós sabemos, as plantas são seres vivos que se alimentam, respiram e têm ciclo de vida. Sobre esse assunto, faça o que se pede. Recorte as figuras da tira lateral e colhe-as na sequência correta, compondo então o ciclo de vida do pimenteiro. Então, você tem aí na lateral da página 61 algumas figuras representando ali o ciclo da vida de um pimenteiro. E você vai recortar com bastante cuidado e colar na ordem que elas acontecem. Então, você sabe que primeiro nós temos a semente, o embriãozinho da semente, que começa a brotar, depois surge então o primeiro broto e ele vai se desenvolvendo,
crescendo e então ele dá as flores para depois, no final, então, dar os frutos, que é o pimenteiro. Então, você finalizando esta atividade, você irá então para a atividade da letra B. Qual é o nome do processo pelo qual a semente se desenvolve em uma nova planta? Desembaralhe essas letrinhas que estão coloridas e baralhadas aí e você vai encontrar o nome dado a esse processo. Esse processo se chama germinação. Então, encontre todas as letrinhas e coloque-as na forma correta. E para finalizar, então, na letra C, escreva o nome das partes do pimenteiro que se formam das figuras 5 e 6. Então, você vai perceber ali que existe uma diferença entre as figuras que você colou na número 5 e da número 6. Então, essas são as figuras que você irá recortar. Eu só estou retomando aqui para que você tenha bastante cuidado no momento de fazer este recorte, para não se machucar e também, quando for usar a cola, usar pouco material para a sua apostila não ficar aí danificada com a quantidade exagerada de cola, tudo bem? Então, capriche na sua atividade. E agora na página 62, imagine que você é um botânico e em uma expedição pela mata encontrou um fruto que não conhecia. Você ficou muito curioso e agora quer saber que fruto misterioso é esse. Botânico são aqueles profissionais, cientistas que estudam as plantas. Você não encontrou a planta que deu origem a esse fruto perto do local onde ele estava. Qual dos animais representados a seguir pode ter carregado o fruto até o local onde você o encontrou? Então, você irá circular qual animal pode ter carregado este fruto até este local. Será que este animal que carregou este fruto foi uma abelha? Será que foi um beija-flor? Ou será que foi esse simpático animalzinho aí que é a paca? Então, preste bastante atenção no tamanho do fruto e no tamanho do animal. E então, você vai circular qual animal que pode ter carregado este fruto. Levando em consideração essa dica que eu dei para você a respeito do tamanho do fruto, é claro que o único animal que pode ter carregado este fruto é a paca, não é mesmo? A abelha não teria forças para carregar um fruto tão grande, e nem o beija-flor. Afinal de contas, ele se alimenta do néctar das flores, não do fruto. E agora, dando continuidade, nós vamos fazer a atividade da letra B. Qual é o nome do processo pelo qual os animais carregam frutas e sementes para longe das plantas que os produziram? Seria este processo a polinização? Ou será que foi a dispersão? Será que seria a fecundação? Qual é o nome correto para este processo? Então, você irá marcar um X no nome correto para isso. Na letra C, desembaralhe as letras e descubra o nome do fruto misterioso. E então você vai descobrir que este fruto, além de misterioso, é muito saboroso, muito gostoso. E nós finalizamos aqui então o nosso conteúdo de ciências do segundo bimestre. Um beijo para você e até a nossa aula de amanhã.